Olá, pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes. E eu sou o Nathan Matos e este é o podcast do Literatura BR. Ainda somos esse podcast? Yes, man! Oh, yeah! Lenise, pega aqui um paninho para eu poder limpar aqui essa teia de aranha que tá aparecendo. Rapaz, a gente está já chegando, estamos já chegando ali nos 60. A meta é chegar nos 100, o objetivo é chegar nos 1000. Aí a gente para. Isso, a gente já estava ficando enferrujado, né? Fazia um tempinho, E fizemos aí um nada. episódio de retorno e Ali, estamos aqui vendo se retornamos de verdade, né? o episódio de retorno foi apenas uma curva que estava sendo realizada na Isso. contramão a 10 por hora, mas já Mas estamos. como o pessoal fala das bandas de rock, pra valer mesmo é o segundo álbum, né? Então pronto, já está valendo, então. Esse é o 58º, eu acho. É para você. Alguém tá contando? Faz tempo que eu não conto esse negócio. Ivandro Menezes, é o seguinte, para quem já Oi, chegou diga aqui lá. e já está ouvindo aqui, eu já vou fazer o primeiro jabá, que é o do nosso Faça? Apoia-se, que agora a gente Isso. está no Apoia-se, apoia.se/literaturabr, vai lá, apoia a gente, precinho do café, o café subiu, como a gente já falou no outro episódio, então o preço acompanhou, mas é pouca coisa, você apoiando lá, você apoia o podcast e contribui para que a gente no futuro, né, Ivandro, quem sabe a gente receba Isso. alguma coisa, pelo menos para editar os áudios Me devidamente, ajude a né? continuar tomando esse cafezinho. Quem tá me vendo aí no vídeo, ó. Pois é. E, Ivandro, a galera não deixa a gente falar de outra coisa. Parece que o Brasil entrou numa onda de censura, né? Vai e volta, Ah, vai e é. Ah, volta. é. É. E a gente fica É. assim, não vamos falar disso não, que é o mesmo tema já, mas assim, tem coisas dentro da democracia que a gente não pode deixar de falar, né? Não, cara, quando os idiotas ascendem ao poder, é esse tipo de reação que a gente encontra, né? Principalmente com a cultura, porque assim, a burrice é inimiga da cultura. Isso é fato, né? Apesar da burrice Olha, ser cultura também, mas enfim. Ivandro, é por isso que a gente. Olha isso, gente. Ele já tá. Ele nem falou, mas ele já tá dando aqui. Porque hoje a gente vai dividir em duas partes esse episódio. O primeiro é sobre essa censura que aconteceu com a Miri Lacombe, que é uma censura, e a segunda a gente vai botar um pezinho ali, que é o que eu acho que o Ivan gosta, que é falar de cultura, mas a gente vai chegar lá. Mas então, Chegamos, chegaremos. quando tu viu essa mensagem aí, essa notícia que a Miri Lacombe tinha sido praticamente desconvidada ou pedida para se retirar, ou na verdade excluída da programação lá daquela feira, o que você Foi. achou quando você Cara, leu? assim, além da coisa ser lamentável, mas eu queria, até antes da gente entrar no cerne disso, louvar a atitude das curadoras, Sim, que né, abandonaram, né? que não só se manifestaram, como também abandonaram em sinal de repúdio a atitude lá do prefeito, né? Por mais pessoas que tenham essa convicção e essa coragem de tomar parte mesmo, tomar partido, porque eu acho que é necessário, quando a gente enfrenta esse tipo de força política, que a gente se posicione, né? Que a gente não abra concessões. É Porque às nesse vezes momento que a gente pode soltar a mão de ninguém nesses momentos, né? Também. Exatamente, exatamente. Eu acho que não soltar a mão não soltar a mão do outro é nessas horas você se posicionar para além do status, que para além da questão muitas vezes financeira e etc e tal, né? Porque neste caso eu acho que você pode até recorrer à justiça e buscar as reparações Sim, sim. devidas, Eu fiquei pensando né? nisso. Eu acho que não só a gente tem que pensar nisso, como a gente tem que fazer isso. Então, tanto a Mili Lacombe como também as curadoras, eu acho que nesse caso tem que fazer isso. Porque assim, Natan, se uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos que eu sou formado e dou aula no campo do direito, é que a parte do corpo que mais dói nas pessoas é o bolso. Então, a parte do corpo mais sofrida é essa. Então, a partir do momento que você Principalmente o dos começar. idiotas, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você começar a entrar com ações nesse sentido, vai doer, porque aí a justiça condenando o sujeito, nesse caso, uma prefeitura, né? Porque o prefeito age de acordo com a prefeitura. Então, condenando a prefeitura, eu acho que isso é muito importante. Até porque isso sem dúvida nenhuma, o nome disso é censura. E o Não brasileiro não tem. tem muito essa cultura, né? Essa coisa, a gente Não, abandona muito. não. A gente tem um costume, olha só, a gente não tem a cultura de reclamar e nem de lutar pelos nossos direitos na justiça por conta do tempo e do desgaste que vai ser, mas nós temos a cultura de dizer que quem vai atrás disso é um chato, é uma pessoa que não tem o que É, fazer. A é. gente é incrível como os idiotas desvirtuaram alguns discursos já há muito tempo, né? E aí a gente vem pensando assim,
se a direita é que aprendeu a fazer alguma coisa ou a gente é que deixou. A gente é que tem deixado, na maioria das vezes, eles aproveitarem da nossa preguiça. E a gente precisa entender que muitas vezes esses atos de censura, eles têm ocorrido de forma reiterada e têm ocorrido de forma reiterada, de forma atentatória aos direitos humanos. Porque, assim, direitos humanos, vamos entender, ele não é só uma questão de, estamos defendendo grupos minoritários ou grupos vulnerabilizados. Não é só essa questão. Mas os grupos vulnerabilizados, como o próprio nome diz, eles estão mais sujeitos a serem alijados nos seus direitos. E quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente está falando de direitos básicos. Ninguém está falando em privilégio. Mesmo, da própria condição do mínimo existencial. Do mínimo para você existir com dignidade, com respeito, de você poder ter garantido as suas liberdades, e quando a gente fala liberdades, entendam aqui, é mesmo a liberdade de existir mesmo, da forma como você é, de amar quem você quer amar, de viver, de fazer as burradas que você quer fazer, como todo mundo, né? Sim. Então, a gente tem tido muito essas ações que têm sido atentatórias nesse sentido, né? Então, a gente teve uma censura ao Jefferson Tenório, tempos atrás. Por quê? Porque o livro dele fala sobre racismo. Então, isso virou atentatório, entendeu? Por quê? Porque a gente está enfrentando um tipo de força política que é aquele tipo de força política que quer negar a existência de algo para simplesmente resolver o problema. Então, como é que eu resolvo o problema do racismo? Eu digo que nós não somos racistas, então está resolvido o problema. Como é que a gente resolve o problema das pessoas LGBTs? Problema que é problema para eles, né? Bom, vamos dizer. A gente resolve ignorando essas pessoas. Ou elas existem da forma como a gente quer, ou elas não existem da forma como a gente quer. E assim, você tem todo o direito e total liberdade de crer da forma como você quiser, de pensar da forma como você quiser, desde que isso não venha ferir pessoas. Entendeu? Assim, eu acho que você é um idiota se você tem essas posições. Acho. Porém, é um direito meu de achar que você é, mas também é um direito seu de ser. Agora, o problema disso é você querer chegar em cargos de poder e querer impor esse tipo de posição, esse tipo de postura para todo mundo, né? Então, assim, é você querer impor, e quando você faz isso, você age de forma antidemocrática, lamento lhe dizer, e age também de forma atentatória aos direitos das pessoas, que, para mim, em suma, foi o que aconteceu ali. Sim, sim. Acho que você disse tudo, né? Eu estava revendo aqui o que eu tinha salvo aqui para também comentar, que a última matéria até que era o Mink cobrando uma explicação, né? Porque o evento ele teve todo um apoio da Lei Rouanet pela prefeitura. É bom que se diga, porque aí as pessoas entendem que não é só artista de esquerda, mas prefeitura de direita também faz evento com Lei Rouanet, viu, gente? Para quem não sabe, né? Não só com Lei Rouanet, como também a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, tipo, né? Assim, que são muito usadas para essas feiras. E assim, é isso que tem que acontecer. Às vezes você tem ali um órgão civil, digamos assim, né, uma OS, uma ONG, o que seja, realizando em parceria com a prefeitura e tal, para ter apoio dessa lei. Mas é muito doido como a coisa vem, né? Ela vem literalmente, digamos assim, da parte mais alta do município, né? Que fez a feira, né? Que eu esqueci o nome. Peraí, deixa eu pegar aqui, que é bom falar. Eu acho que foi São José dos Campos, não? Foi a feira Letra Musical, não é? Um negócio assim. Que, na minha opinião, inclusive, o prefeito não tem nem poder para isso, entendeu? Mas teve, né? Como se estivesse agindo como se fosse um xerife. Eu proíbo isso. Foi o mesmo caso do Crivella na Bienal do Rio. Né? Foi o mesmo caso do Crivella na Bienal do Rio, né? Que queria proibir livro. A entrada de crianças, tal. E sabe o que é curioso? Faltou um Felipe Neto nessa. Sabe o que é engraçado, Ivan, nisso tudo? É que são sempre pessoas de direita, sempre pessoas que dizem, e aqui eu não quero falar da religião, tá? Não estou falando da religião em si, mas são pessoas que acreditam em algo que está para além da nossa explicação, que se chama Deus, e que se baseia num respeito em comum ao próximo, em amor ao próximo. Eu não sei se acredita mesmo, sabe? E assim, o que eu acho muito doido é que assim, você não respeita o outro ocupar o espaço dele ou dela para falar, para dar uma opinião sobre cultura, porque a Mila Lacombe, ela tem, enfim, todo um repertório que vai para além dos esportes, né? Eu acho que para grande parte da população, a Mila Lacombe, no primeiro momento, ela ficou conhecida por muitos comentários que ela faz, principalmente sobre futebol, assim, mas sobre o esporte em si, e também depois de alguns acontecimentos que tiveram em torno de assuntos do... como é que chama, Deus do céu? De feminicídio, feministas, em que ela trouxe algumas críticas dentro
do espaço que ela tem virtual e que chamou muita atenção, talvez, de uma outra parcela da população. E agora acontece isso que acontece com ela, que também aconteceu com o Jefferson Tenório, que aconteceu também lá, como você lembrou do Crivella, são tipos de censura que vêm de um mesmo lado. E quando a gente vai conversar com alguém do outro lado, não há um argumento plausível, né? Até para quem, porque assim, e eu também quero lembrar, tentando buscar um equilíbrio, que não é toda a direita que faz isso e que pensa isso. Eu nem acredito que eu estou falando isso, mas assim, a gente tem que entender também que a gente tem que parar de achar que tudo é extremo, né, Ivan? Existem pessoas do lado dos Sim, sim. idiotas, que não são idiotas, que só pensam mais economicamente de uma maneira diferente da gente, que isso acaba Sim. prejudicando a sociedade, a meu ver, né? Que o capital vai sempre comandar para essas pessoas. Mas ainda há pessoas de direita que acreditam também que a cultura, de alguma maneira, ela tem que ser produzida, ela tem que ser alimentada, até porque isso também gira a economia de todas as formas. A Lady Gaga veio ao Brasil, ninguém queria que ela viesse, por isso, por aquilo, e rendeu milhões lá. Beleza, rendeu Sim. para a prefeitura, mas também olha o tanto de gente que foi envolvida dentro da cidade, do município, num país, por conta de um artista. No Rende para a caso, prefeitura, Nathalie. estrangeiro, né? Olha, mas vamos lá, rende para a prefeitura, rende. Mas, por exemplo, a rede hoteleira inteira Ganha. Sim. ganhou, entendeu? E A são, rede e são hoteleira inteira, empresários. né? Então não é só uma questão quem ganhou foi somente a prefeitura. Então a Sim, prefeitura sim, sim. ganhou, mas, por exemplo, movimentou o turismo no Rio de Janeiro, então todos os setores, você tem o ambulante, você tem uma série de pessoas que estão e de economia que está girando, entendeu? Sim, sim, Então, sim, tudo isso está rolando e por conta de um evento, sim. né? Então, não é só essa questão ai, porque foi não sei o quê. Eu acho que a grande oposição que foi feita ali não foi uma oposição porque foi feito um show com dinheiro público, mas a oposição ali foi porque foi a Lady Gaga, né? E a Lady Não, Gaga, não, quer queira, assim, quer mas não, ela mobiliza uma série de eu só coisas, tô né? mostrando, tipo assim, como Ou é porque tão, às foi a vezes, é Madonna complexo. antes, porque foi a Madonna antes da Lady Gaga e não sei o que, não sei o que. Uhum. Enfim, aí as pessoas tendem a ter isso. O que é mais vergonhoso para mim é o seguinte: a noção que a gente tem, inclusive de cultura, e aí pensando cultura nos seus diversos sentidos, né? Inclusive no sentido reducionista que a gente deu durante um tempo, durante a modernidade, em que cultura fica relegada à ideia de artefatos culturais, de livros, de artes e etc. E tal, está muito vinculada a essa associação com artes, que isso vai surgir na modernidade, né? Porque, se você quiser, depois eu posso até tentar explicar aqui, mais ou menos, mas quando ela tem essa dimensão, que é a dimensão da arte, a gente acha que isso é secundário ou que isso é, por vezes, irrelevante. E aí, Uhum. consequentemente, isso é ruim. Mas o que é mais contraditório nesse discurso é que muitos desses sujeitos estão dizendo que estão contra o comunismo e que eles são liberais, né? Nós somos liberais na economia, conservadores no costumes, né? Que é o que eu sempre brinco, é a freira que faz ponto no bordel, né? Então, assim, porque liberal na economia e conservador nos costumes, sempre me vem essa visão, né? Nada contra as feiras e nada contra as prostitutas, mas é só assim, Sim, estou tentando conciliar dois universos, por vezes considerados irreconciliáveis, né? Mas por quê? Porque é estranho. E assim, esse conceito, né, essa ideia, é uma ideia que vem dos liberais. Isso é que é o sim. mais louco, né? Porque assim, não existe dentro de uma lógica liberal, pelo menos não dentro de uma lógica liberal clássica, a possibilidade de haver liberdade econômica se não houver liberdade cultural, se não houver liberdade em outros campos, né? Se não Olha houver, aí. por exemplo, liberdade sexual, se não houver, porque todas essas coisas estão conectadas. E por que elas estão conectadas? Porque todas as áreas da sociedade estão conectadas. Então, se não existe liberdade religiosa, se não existe liberdade sexual, se não existe liberdade de pensamento, também não existe liberdade econômica. Claro que nada disso é absoluto. Ninguém exerce nenhum direito de forma absoluta, porque como os próprios liberais ou mesmo os filósofos iluministas, eles vão deixar muito claro, há um limite, principalmente aquele limite kantiano, né? Que o limite é o outro. Então, assim, é como se cada indivíduo, nascemos como indivíduos, então cada indivíduo é um universo em si, mas é um universo que, como todos os outros astros, eles precisam orbitar um em torno do outro numa certa harmonia. Então, ninguém entra na órbita do outro, né? Então, assim, tem um limite. O limite é o outro.
é a liberdade do outro, é a forma como o outro pensa. Quando a gente não consegue conciliar isso, a gente procura os meios para tentar resolver isso, como, por exemplo, a justiça. Né? Agora, o que não dá é para você cortar o outro ou impedir que o outro tenha essa A liberdade, censura, sob né? pena de dizer que isso é liberdade. Né? Estou defendendo E os que vai valores ferir X. valores. Vai ferir os valores X. Às vezes eu gosto de dizer nas minhas aulas para meus alunos, assim, quando a gente tem aula que entra nesse debate de liberdade, né, de expressão, aí eu sempre gosto de dizer, ó, na minha opinião, os franceses acabam tendo uma coisa, não, eles não dizem isso, mas eu faço um paralelo disso, quando eu vi aqueles comentários, muitas vezes, das irmãzinhas pentecostais, contra as novelas da Globo. Porque as novelas da Record pode, porque são bíblicas. Aí você vai lá, tem putaria, tem sexo, tem traição, tem a porra toda. Mas pode, porque é bíblica. É Ah, José do Egito, né? E na aham. Globo não, vale tudo, então não pode. Porque é do demônio, não sei o que, e etc e tal. Então não pode. Tem as Né? mesmas coisas, mas não pode. É o peso das Porque não medidas tem o certas. nome, porque não tem a roupagem gospel, né? Sim, sim, Mas sim. aí eu sempre gosto de dizer o seguinte: no lugar de você reclamar, amiga, tem os franceses usa a lógica dos franceses para liberdade de expressão. Tem uma coisa chamada controle remoto. Então, assim, você não é obrigado a assistir aquilo. Você desliga a TV ou você muda o Justo. canal, Ela, entendeu? ela Então, continuaria convidada, continuaria participando. Vocês que acham que vão ser manchados por uma opinião não vá, de alguém sobre outro, não vá. não vá. Porque é É assim que a gente simples. vive em É democracia, é simples. assim que a cultura também ela é dissipada dentro da sociedade, é assim que os valores vão sendo encontrados ou não, né? Exatamente. Mas enfim. Mas, Ivandro, eu Exatamente. gostei aí, eu fiquei até com vontade agora de assistir uma aula sua, viu? Se for online, Ah, me manda o link. mano, pode deixar. Ainda mais para falar de cultura, que eu acho que pode casar com um pouco do diálogo que sempre volta aqui, indo agora, começando a finalizar essa primeira parte. Eu acho que você trouxe o caminho, não vou dizer correto, mas uma nova vereda. É porque é difícil a gente dizer que é o caminho correto, mas um caminho que vai levando aí talvez para onde eu quero dialogar e que a gente pode trazer outras variáveis. Para a gente continuar, fazer o segundo jabá do episódio, né? Agora a gente vai ter jabás aqui. Esses não são pagos, mas são jabás, que são meus, são nossos. Queria lembrar vocês que o Literatura BR, né, é um portal que está no ar há 20 anos. E a gente se transformou nesse podcast, né, que a gente gosta muito, eu, Ivandro, a Isa. E também somos uma editora de autopublicação. Então, se você tem um livro, né, um original, você quer se autopublicar, você quer entrar no mercado editorial, ou se você já tem algum livro e você está precisando de algum serviço editorial, de uma capa, do designer para fazer uma diagramação, ou alguém para fazer uma mentoria com você, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas eu acho que outro momento não tem, que é acompanhar, por exemplo, a criação do seu livro, você tem uma ideia, mas não sabe como colocar ela no papel, entre em contato com a gente pelo contato@literaturabr.com, que a gente pode te ajudar e fazer teu livro acontecer. Ajudar não, né? Porque ajudar, eu acho que ajudar é uma palavra que a gente tem que deixar para determinados tipos de ações, mas a gente pode contribuir bastante para a produção do seu livro. E voltando agora ao assunto, para a gente ir encaminhando para a segunda parte, né, Ivandro Menezes? Eu já falei desse livro, e eu acho que esse livro, se tu ainda não lê, ele é curtinho, né? Eu vou ver se eu te mando, que é o livro da Yasmina Reza, Arte, que é uma peça de teatro, que é publicado pela Inês. Quero muito. Pois é, que eu falei para tu do livro, e eu me lembro na época que tu disse, então vamos ler, vamos falar sobre, que é da Yasmina Reza, que, curiosamente, é uma escritora e dramaturga francesa, né? Curiosamente, porque você estava falando aí da França. E o título em si é arte. Quando você começa a ler, fica de cara, você já vê de cara que é uma peça que vai ter um humor muito ácido, onde a ironia ela vai estar presente totalmente. São três amigos, um deles compra um quadro, que é praticamente um quadro em branco com um ponto, que aparentemente seria alguém descendo a neve ou alguma outra coisa, enfim. E daí, além dessas interpretações, há as questões econômicas de por que aquele quadro vale tanto, por que aquilo é arte, por que outra coisa não é. E é muito bom, porque casaria muito com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como essa pintura, que é um produto cultural, posso dizer assim, professor? Que é um produto cultural que provém Sim, pode. de um artista, né, aqui dentro da dramaturgia, ele é um produto que, né, que nasce de um artista ou de uma artista. Que no mesmo caso eu coloco no balaio, se não puder, você me fale, é como se ele fosse um artesão, né, da pintura. Né? Pode Então, sim. assim, por que eu estou falando isso e por que eu me lembrei desse livro aqui agora? Porque
fazendo uma relação com o preço de capa do livro, que sempre está presente em absolutamente todas as discussões e que sempre, infelizmente, ficam muito superficiais, e até aqui, em alguns momentos, a gente também foi superficial por conta do tempo, eu fico pensando que eu fiquei de ontem para hoje, eu fiquei pensando que nós não damos realmente, de maneira alguma, valor ao livro. E isso passa por quanto o livro vale. E eu quero deixar claro, de novo, eu falei isso em outros momentos, em outros eventos, o preço do livro, ele é caro, principalmente pela desigualdade social do Brasil. Não, Natan, não sei o que. Porque se a gente leva em questão os fatores econômicos da última década, o preço do livro ele ainda continua abaixo do que ele deveria ser. Natan, mas um livro de 120 páginas, R$65, R$70 é um absurdo. E eu vou concordar com você. Mas a gente precisa analisar as coisas como eu acho que elas são. A gente tem que entender, eu estava falando para o Ivandro aqui em off, né, Ivandro? E aí talvez eu queria ouvir o teu lado, de pensar a cultura um pouco nesse sentido dos produtos. Se o que eu vou falar faz sentido ou não, fica à vontade de me corrigir. E você que está nos ouvindo também, pode comentar também, né? Porque agora nosso podcast ele aceita comentários, viu, Ivandro Menezes? E não esqueça de ranquear a gente aí para chegar em mais pessoas. É que, por exemplo, quando um artista, seja ele um artesão, faz algo com as mãos, seja um artesão que participa também de um processo fabril, né, de uma coisa mais complexa, e também seja até um artista que precisa de uma determinada indústria, no caso, por exemplo, um livro, né, ou então um pintor que precisa de tinta, apesar que a tinta ele pode trazer da natureza, mas acho que dá para entender o que eu estou dizendo, produz algo, por que a gente tem que desvalorizar o valor desse produto? Por que o livro passa por esse entendimento de que ele não deve valer o preço que ele é? E por que a gente acha que tudo absolutamente ligado à cultura tem que ser de graça? Isso tem me incomodado muito esse pensar, e se você tiver alguma leitura para me indicar, você que está ouvindo também, fica à vontade. Porque eu fico pensando o seguinte, Ivandro, o livro ele custa o que custa, a gente não quer que ele custe. Mas eu também acho, e vou concordar, Natan, mas a cultura ela tem que ser acessível a todos e todas, e eu concordo. Acho que ninguém discorda disso. No entanto, as coisas possuem gastos. Seja para o artesão que faz tudo à mão, seja para uma pessoa que precisa de um processo fabril, para um processo industrial, para ter o seu produto cultural, esse é o meu ponto, no comércio. O que eu acho é que tem que ter mais investimento, e todo mundo sabe disso, do governo brasileiro, no meu caso, nos livros, mas na cultura como um todo. Mas isso não impede que os produtos que são produzidos dentro desse espaço de cultura, eles tenham o seu valor. E aí a gente faz aquelas comparações bobas, né, Ivandro? Que eu sei que são bobas, mas a gente faz também na mesa do bar. Porque a pizza vale R$70, você come ali em menos de 5 minutos. Mas você tem o prazer. O prazer você tem na leitura e tudo mais. Esses dias eu estava pensando, né? A gente gasta R$350 em 2 tênis, que muitas vezes vai viver com a gente ali 5, 7 anos, na melhor das hipóteses. Aí uma blusa dessas, que a Shine vende, que a AliExpress, não sei o que vende, que é de puro poliéster, que custa R$50, R$40, que degrada o planeta, fica aí por séculos, vale a pena. Mas um livro que custa a mesma coisa e que também permanece por séculos, mas no entanto é biodegradável, quase ele todo, né? Não totalmente, e tem algumas questões sim que provêm ali de produtos químicos que duram, mas ele quase como um todo é biodegradável, o papel. A gente acha um absurdo de caro e quer porque quer que ele seja gratuito. Como que a cultura, de alguma maneira, agora relacionando, já que você se entregou dizendo que estava dando aula disso, como que eu posso, eu mesmo, Natan, pensar um pouco sobre isso, e até quem estiver ouvindo, para tentar entender que sim, a cultura ela deve ser acessível a todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender e valorizar esse produto que é criado, sabe? Seja a pintura, seja um artesanato feito com madeira, seja aquelas garrafinhas com areia colorida que vende aqui no Morro Branco, seja uma rede que passa porque é um produto que veio de algo cultural, aí já é uma outra questão, talvez, mas enfim, eu acho que eu me fiz entender. Se eu não tiver feito, eu queria te ouvir, e aí depois eu acho que a gente já pode encerrar, porque eu falei demais, e eu acho que a sua explicação também não vai ser, me conhecendo, talvez não vai ser tão curtinha assim, mas eu acho que depois que você terminar, a gente pode encerrar e deixar que as pessoas nos digam para que caminhos a gente tem que ir. E eu estou trazendo isso para cá porque eu acho que o nosso podcast ele é um diálogo aberto para diversos temas. E a gente não tem certeza de absolutamente nada. E eu acho que a gente tem sempre que trazer questionamentos e deixar claro que a gente não sabe de tudo. Porque eu acho que quem nos ouve, ou quem ouve outros podcasts, ou quem acompanha outros canais no YouTube, o que seja, acham que aquelas pessoas detêm o poder da informação e do conhecimento de várias coisas, né? Tanto é que a gente vê várias profissões aí no Instagram
falando verdades que, na verdade, no final das contas, a gente vai ler os artigos Não é bem científicos, são verdade. verdades. Pois é. Então, eu quero deixar bem claro que isso é um incômodo meu, é uma questão minha, sim, porque eu sou editor, mas também muito mais porque eu vejo pessoas que são artistas em diversos setores da cultura acharem sempre que o livro, por exemplo, ele tem que ser de graça. Sim. Sabe? Sempre. E, na verdade, não. Eu acho que tudo isso é culpa da cultura, né? Fazer menção, inclusive, a um podcast Pronto, muito bom. Encerramos aqui. Porque, assim, a forma como a gente pensa... É porque a forma como a gente pensa, a forma como a gente acredita, a forma como a gente determina o valor, até a forma como a gente ama, a forma como a gente transa, enfim, tudo isso é culpa da cultura. Por quê? Porque é a cultura quem molda isso. Nós, seres humanos, somos moldados a partir dessas premissas culturais. Assim, não tem como escapar. Pensando aqui, aí eu vou usar lá o termo que o Michel Alcoforado usa, né, no podcast dele, ali na vinheta, ele diz a cultura é essa maçaroca de sentidos. Eu gosto muito disso, porque ele pega ali um conceito que é um conceito que a gente chama de conceito semiótico de cultura, que vem do Goethe, né, do Clifford Geertz, apesar dele não citar Goethe, né, porque ele diz que é um podcast de antropologia para não antropólogos, então isso eu acho muito bacana. E ele vai falar essa maçaroca de sentidos. Então, assim, nós somos atravessados pela cultura. Então, isso também vai acomodar o valor que a gente dá às coisas, porque a cultura também se manifesta de maneira material. O Terry Eagleton, num livro dele chamado A Ideia de Cultura, né, para quem está nos ouvindo que é da área da literatura, certamente já esbarrou com esse nome, o Eagleton, ele vai falar uma coisa que eu achei interessante, que ele diz assim, cultura é um conceito pré-moderno e pós-moderno. Porque ele diz que a modernidade abandonou a ideia de cultura e substituiu isso muito pela ideia de civilização. E a civilização se coloca exatamente num ponto em que a forma como eu acredito, a forma como eu penso, a forma como eu amo, a forma como qualquer coisa acontece, está correta e a sua não. Então a cultura é a do outro na modernidade. O outro tem cultura, eu não. Por quê? Porque eu sou civilizado, então eu sou o centro do universo, eu sou o centro do mundo. Eu acho que talvez isso explique um pouco certas atitudes que a gente tem, porque muito do pensamento conservador é um pensamento que vai ser forjado dentro da modernidade, numa oposição exatamente às revoluções ditas burguesas, né, numa ampliação disso. E, ao mesmo tempo, ela também conjuga muito de uma utopia pré-moderna, né, como se os valores de antes eram isso, eram aquilo outro, mas ele se coloca muito nessa postura eurocêntrica, eu sou o centro do universo, então a minha moral, a minha forma de crer, a minha forma de pensar que tem que determinar o mundo. E aí todos os outros estão errados e só eu estou certo. Então tem essa atitude que a gente vai chamar de civilizatória e depois a gente vai chamar de colonizadora. E na pós-modernidade, o conceito de cultura volta. Por quê? Talvez por uma coisa que o Laplatine vai dizer, que é a morte do selvagem. Chega um momento que a gente não tem mais o selvagem, né? O exótico, o diferente. Então a gente começa a procurar o selvagem dentro da nossa própria sociedade. E aí a gente vai criando esse outro que é o estranho, esse outro que eu vou avaliar. Mas tudo isso, independente de qual seja a vertente de cultura, esse reducionismo que a modernidade trouxe para a cultura, colocando a cultura como sendo arte, por isso que a gente tem muitas vezes a gente faz muitas vezes uma confusão conceitual, né? Quando a gente fala de cultura, parece que a gente está falando só de livro, de música, sim, de manifestações artísticas e tal, mas cultura é muito maior do que isso. Porque cultura é Uma talvez maçaroca os de códigos. significado, né? Exatamente. São os códigos que moldam o que é e o que não é humano. O que você faz e o que você não faz, isso é determinado, isso é produzido pela cultura. Inclusive as religiões são produtos da cultura. Né? Então, assim, elas existem para disseminar uma ordem, para categorizar coisas, assim como várias outras coisas, e tudo isso é culpa da cultura, tudo isso é oriundo da cultura. Então é importante, porque quando eu falei assim, é culpa da cultura lá no começo. Porque o lugar que a gente dá ao livro, o valor que a gente dá ao livro, isso é de um processo cultural. Às vezes você vai para outros tipos de países, outros tipos de cultura, e o livro é valorizado. Não precisa nem ir longe. Mesmo na Argentina, isso era um fator. Mesmo na Argentina, que é um país que passa por muitas crises econômicas, mas o livro tinha o seu valor. Então o livro era visto como uma coisa essencial. Então, eles ainda assim gastavam com livro, né?
que é um país, por exemplo, Tô entendendo o que você está muito, dizendo. de um processo colonial muito parecido com o Brasil, né, que é um processo de colonização, de exploração e tal. Não estou querendo fazer comparação de uma coisa com a outra. Sim, sim, Estou sim. querendo só pontuar isso. Você vai em certos países, você vai ver as pessoas no metrô lendo, com um livro na mão, né? Você vai ter pessoas de diversas classes, inclusive, lendo. Por quê? Porque isso também se criou Isso é um projeto iluminista de que a educação teria um fator transformador. Então, preciso cultivar. O papel do educador é cultivar pessoas. E essa ideia de cultura vem lá da agricultura mesmo. Por isso que a gente fala em pessoas cultivadas. O Eagleton fala isso, que é a ideia de pessoas cultas, né? E o livro é uma ferramenta para isso, porque o livro se torna um instrumento para isso, para comunicar cultura, para comunicar coisas, para cultivar pessoas, né? Então, eu acho que isso é um fator determinante. Só que e na nossa cultura brasileira, o livro ele sempre é colocado à margem. Por isso que talvez a comparação que você acaba fazendo, que a gente faz, tem um tanto de indevido, mas a gente faz, que é comparar bens diferentes. Sim, total. Eu também não Preço, sou muito a favor, valor não. da pizza com o valor da coisa. Aham. Mas por que eu acho que isso também é procedente? Porque assim, a gente liga de não comer uma pizza no fim de semana, mas a gente não liga de deixar de comer uma pizza para, por exemplo, comprar um livro, né? E a depender da cidade, tipo, eu estou numa cidade que pizza é relativamente barata, mas quando eu vou para a minha cidade de nascença, Mamanguape, uma pizza é 80, R$ 90. Aqui eu compro pizza 40, E né? esse Então, assim, entendimento das coisas também faz parte de como eu compreendo a cultura. sim, faz parte de como eu compreendo a cultura, faz parte do valor que eu dou a esses bens culturais também, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter uma fase que o industrial é tudo. Qualquer lugar que você fosse, você só comia comida industrializada, o famoso ultraprocessado. Isso era chique. Então era chique ir no McDonald's. Hoje não, hoje a gente voltou a dar valor artesanal, né? E isso são ciclos. Eu quero o hambúrguer artesanal, o hambúrguer gourmet, a comida artesanal, né? E aí o que era gourmet artesanal começa a entrar no processo Exatamente. industrializado também. Também, porque quer queira, quer não, ele começa a ser produzido de larga De outra escala, mas maneira. você Aham. de outra maneira, mas porque ela entra dentro de uma dinâmica de mercado. Porém, você não tem mais aquilo. A ideia, por exemplo, a gente teve um tempo pegando, por exemplo, a gastronomia, que é uma área da cultura. Culinária é uma. Você tinha que ter uma comida refinada, não sei o quê. Hoje está na moda comfort food, ou seja, a comida de vó, Sim, né? sim, sim. Então, isso é um retorno ao artesanal, quer queira, quer não. É uma revalorização do artesanal que a gente vai ter. Até essas modas, né? Como, não sei se tu viu, essa semana eu vi uma notícia que eu acho que vale pelo menos a menção, não sei se vale um episódio, mas vale a menção, de gente agora que posta com Eu livros vi. clássicos na mão, né? Na Então verdade, eu já tinha virou. visto isso faz algum tempo já. Eu acho que Faz um essa notícia está tempo. sendo. Eu vi essa semana novamente, Eu né? Que fiz eu vi há agora algum tempo. As tá pessoas na fazem de conta que estão moda lendo, né? isso, fingir que tá lendo, fingir que lê os clássicos, né? Pronto. Por que isso? É, Porque isso é ah, uma simulação de um status, que é um status cultural, é um status social, né? E é um status de valor, de que você é uma pessoa culta. Isso tem a ver, e não se engane, com a mudança que a gente está percebendo no algoritmo das redes sociais. Por exemplo, o que está viralizando agora? Conteúdo com conteúdo. Não é mais dancinha. Que pulula, pelo menos no meu algoritmo agora, são esses canais de gente comentando coisas, né? Com sim, sim. uma certa academicidade, né? Então, tem uma notícia ali da Virgínia, Tentando não sei o comprovar algumas quê, coisas que e estão a sendo ditas, pessoa né? vai usar, por exemplo, uma teoria da estética. Nas descrições, por exemplo, desses perfis está lá, formada em não sei o quê, mestre em não sei das quantas, doutora, né? Então, Cara, assim, tem muito disso agora. Tem uma. não, Eu gosto sim, muito que é a sim. Bárbara, não sei o quê. Então você tem vários desses conteúdos que estão sendo produzidos agora, que é, digamos assim, um conteúdo inteligente. Não é mais aquele conteúdo junk que você tinha antes. Então essas mudanças, elas existem por quê? Porque de uma certa forma agora é chique ser culto, entendeu? Então assim, e isso tem a ver com cultura. Só que dentro dessas mudanças, a gente vai ter essa falseabilidade. E aí o livro continua sendo só um artefato para mostrar e não um artefato para ler, né, na nossa cultura. O que é uma coisa triste,
né? Vamos colocar dessa forma. Então, o livro é caro no Brasil. Se a gente compara com a renda das pessoas, é caro. Óbvio. Isso pode mudar? Poderia mudar, né? Por exemplo, você tem a política do livro, não gosto de fazer comparação, mas nesse ponto os Estados Unidos está correto, né? Que eles têm lá todos os livros, via de regra, ou quase todos, são obrigatoriamente, tem que ter a versão hardcover, que é de capa dura, que é aquelas que tem a jacket, não sei o quê, e tem as versões de pulso, Que né? Que correto, maluco. Tá são ficando doido? Como é que a gente faz um negócio desse? É é, impossível. tem uma versão de Nada bolso, né, correto que é aí, mais não. barato. Não, eu tô dizendo para o mercado deles. Mas qual é a ideia? Qual é o intuito? O intuito é exatamente baratear o livro, né, para que o livro consiga chegar e alcançar mais pessoas, né? Então, nesse ponto, eu acho. Agora, claro, tem políticas de isenção, de não sei de quê. E aí você consegue realmente comprar um livro a US$ 5, né, que a gente compra aqui nas leituras da vida a R$ 70, né? Ou 90, todo mundo que fez cursinho de inglês conhece essa seçãozinha que tem aqueles livros de bolso, né? Tipo, os best-sellers estão todos lá. E com outra versão. Então, assim, o que eu estou só querendo colocar, não estou querendo colocar que essa é uma política Sim, sim, cultural que sim. serve para gente, mas Não, que não, não, sim, precisa, o entendi, que eu estou querendo entendi. dizer é que precisa haver uma política cultural sobre o livro que tem que ser mais do que essa questão da isenção Pois sobre o é, valor do mas papel, só entendeu? para a gente ir se encaminhando para o fim, não sei se você ainda quer falar mais alguma coisa da cultura, eu Não, vou, não, vou, não. vou, vou Não, tentando para ficar encerrar muito mesmo o nosso tempo. professoral. Mas eu também, eu acho que parte do que eu ia perguntar você respondeu, mas é tipo assim, como a gente pode mudar também o olhar das pessoas sobre essa valorização do livro? Sim, mas aí Porque aí eu você acho. falou de algumas questões que estão mais ligadas aqui para o nosso lado. Mas como que a sociedade pode ver também de uma maneira distinta? Porque sim, a gente sabe que o preço do livro é alto, sim, a gente sabe que o governo tem que investir maior, mas ainda assim há uma Natan, desvalorização de sabe querer o que? achar que não deve valer nada. Sabe o que que eu tenho descoberto? É assim, que eu acho que a forma de você mudar isso é fazer as pessoas acessarem o livro, né? Eu passei por uma experiência ano passado, assim, muito. Sabe como que as pessoas querem Para acessar o mim, livro? Sabe como as particularmente. pessoas querem acessar o Não, livro? Via não, PDF. sim. Não, mas Ninguém eu quer ir tô. numa biblioteca. Não, Ah, mas eu tô Natan, não dizendo tem livro. biblioteca na minha Quando eu tô cidade. falando. Vamos Não, cobrar para cara, quando eu tô ter. falando livro, livro físico mesmo. Hum, Eu passei por uma experiência muito. Para mim foi muito impactante, né? Porque sim, fugia muito da minha bolha. Eu fui ministrar aula no curso de pedagogia, e aí teve um coisa lá, um seminário que foi feito, e Lenice era aluna na época, sim. e ela foi fazer um seminário lá, e era um seminário sobre. Tinham vários temas, que era acho que uma disciplina sobre arte. E aí o tema que ela acabou pegando foi a Conceição Evaristo, assim, sobre Uhum, a literatura, porque tinha que vincular a ideia de grupos vulnerabilizados e arte, certo. né? Então aí eu disse, faça sobre Conceição Evaristo, sobre literatura. No início elas iam falar assim, sobre literatura de autoria negra brasileira e depois ficou na Conceição. Então elas Uhum. colocaram lá e ela disse, oi, mano, eu queria sortear um livro. Tem tanto livro aqui, né? E aí ela tava de olho mesmo no porco de raça do Bruno. Aí eu disse, não, esse daí eu não sorteio, não. Aí eu tinha dois livros aqui, eu acho que do Jefferson Tenório, e aí eu disse, ó, leve, sorteio, já li, tenho, já li e tal. Dei uma leve, tá? Porque é um. E aí ela sorteou lá. E teve uma menina que ganhou um dos livros, ela sorteou dois livros, e ela falou assim: esse é o primeiro livro que eu tenho na vida. Né? Então, Entendi. assim, Entendi o que você está dizendo. para mim era muito fora da minha bolha, mas era uma menina que vem da zona rural, uma menina Sim, pobre, negra, sim. né? Então, assim, você acaba vendo como às vezes o livro está distante das pessoas. E eu não acho que essa distância é só por uma questão de preço. Eu acho que essa distância se dá por outros fatores, porque de E no meu fato caso, são políticos. o livro no Brasil ele se tornou uma coisa elitizada, porque o livro primeiro. Cara, o livro ele não se E aí eu transformou numa acho coisa elitizada, não, ele sempre mas foi sempre elitizado. pronto, É é isso isso que que eu a queria gente tem que dizer. entender. Na Pronto, era história isso. do Brasil, o livro Isso. Mas por sempre quê, foi Nathan? elitizado. Até os anos Eu 80, não nós estou defendendo isso, não, tá? cara, até os anos 80 nós éramos uma nação de analfabetos. Né? Então vamos ser muito honestos. Até os anos Sim, 80, os sim, índices de sim. analfabetismo eles eram maiores do que os índices de alfabetização. Então, assim, o Uhum. livro era inacessível. Quando a gente vê, Sim, às vezes, certas pessoas falando, às vezes já vi desembargadoras que vieram de origem pobre, já vi escritores que vieram de origem pobre, que, por exemplo, a mãe era empregada doméstica, dizer assim, que ficava sim, de sim. longe olhando a estante de livros que tinha na casa do patrão. Então, Sim, assim, sim.
a ter uma estante de livros, era uma forma de você ostentar uma posição social, um prestígio Aham, social, aham. muito mais do que ler o livro, Sim, sim, propriamente sim, dito. Não sei se sim. você está entendendo o que eu estou falando. Então, o Não, eu livro tô sim, tô sim, tô sempre sim. ocupou essa posição culturalmente. Quebrar Sim, isso é muito difícil. Só com vai certeza. acontecer se a gente começar a popularizar o livro. Eu acho que, por exemplo, essas feiras literárias, elas são ótimas nesse sentido, principalmente das cidades do interior, porque elas têm realmente essa finalidade educacional. Até que ponto isso é feito por quem está querendo realmente popularizar o Não, livro? não é nem isso, Não assim. A sei. questão não é nem até que ponto. É que o mercado ele não se sustenta. Aí é isso. Aí a gente entra em Sim, outros. Eu vou deixar sim, para outro episódio. Mas as pessoas têm que entender que uma editora também é uma empresa e o mercado não se sustenta sem sim, apoio do governo. Mas eu sim. concordo, eu entendi o que você disse e é um fato. Me fez até pensar agora em como eu posso criar, de alguma maneira, a possibilidade. Eu acho que, eu vou falar isso agora, não tem nada de bom para mim, nem para minha editora, nem para nenhuma, mas eu acho que muitas das editoras do mercado fazem muitas doações de livros até para bibliotecas de escolas, quando não deveria ser feito. Por quê? Porque eu acho que quem tem que fazer isso é o governo. Sim, Mas a gente faz. E eu entendo que você diz disso do acesso, e eu acho que é isso mesmo. Mas, para além disso, eu não sei se só isso resolve. Mas eu concordo que tem que ter sim um melhor e maior acesso para a população, com certeza. E de alguma maneira a gente tem que trabalhar também essa valorização do livro. Não é valorização no sentido de aceitar o preço como ele é, porque eu acho que a gente tinha que lutar para ser mais barato, para que a gente tivesse outros tipos de isenções, para que a gente pudesse facilitar o preço do livro e o acesso para quem quer comprar. No entanto, acho que é isso, eu vou ficar só me repetindo. Acho que as pessoas têm que repensar um pouco também isso. E cobrar de quem realmente a gente precisa cobrar, que são dos governos. Seja o de agora, seja o passado, seja os que vierem. Porque para chegar em regiões mais afastadas, para chegar em cidades que não têm bibliotecas, as editoras em si elas não vão conseguir botar um preço ou costar numa feira lá, o que seja, para essas pessoas acessarem. Porque as feiras que você falou, por exemplo, elas chegam e chegam muito, geralmente, para quem já tem o mínimo de poder sim, aquisitivo, na sim. maioria das vezes. É claro que muita gente da passada sociedade espera essas feiras para serem realizadas, às vezes serem vendidas com 50%, 60%, 70% de desconto. Mas a gente é um faz de conta, assim, bicho, que me dói muito, sabe? Sim. É um faz de, a gente vive É, no faz de conta. Eu é faço de porque é conta que aquilo. eu estou contribuindo, eu faço de conta que você está comprando também para ajudar, para você sociabilizar o livro com outras pessoas, e no final das contas o livro fica tudo aqui parado. Porque eu tenho essa ruma de livro aqui, mas eu dou vários, igual você fez com o livro que você falou. Eu Sim. tinha 10 estantes, hoje em dia eu tenho 4. Quer diminuir. Por quê? Porque para mim livro tem que estar. Claro, cada um Tem tem que a sua biblioteca, circular. se pode dar, você quer reler. Mas para livro, para mim, tem que circular. Mas é complexo, mas foi muito boa a conversa. Não sei se você quer É falar porque, mais. não, eu só ia pontuar isso, que não é uma questão fácil da gente pensar, porque ela tem Não é, não frentes é. muito diferentes, que vão desde o valor que socialmente foi construído na nossa história para o livro, qual é o lugar que ele ocupa, né? Então, a gente vê gente rica aí comprando livro para decorar a cozinha, né? Então, assim, mas você tem de todo. Por quê? Porque o livro ainda gosta desse status, né? Então a coisa não é ser intelectual, não é ser uma pessoa culta, não é ser uma pessoa esclarecida a partir daquilo que você, ou das leituras que você fez, das bagagens que você vai acumulando ao longo das suas experiências culturais. Mas é, na verdade, parecer. Muitas vezes o Sim, livro sim. está ali para parecer, né? Está ali para cumprir um determinado Ivan. uma determinada posição. E isso tem vários reflexos. Isso vai envolver o mercado, isso vai envolver, por exemplo, dentro da economia e das políticas de Estado, qual é o lugar que a gente dá ao livro, né? Por que a gente vai ter. E se a gente vai pensar isso para além, pensando nas desigualdades sociais, isso, por exemplo, no Sudeste você vai ter muito mais bibliotecas públicas, você vai ter muito mais aparelhos de cultura, de incentivo, programas muito mais que no norte, por exemplo, que na região norte, em que a gente vai ter rincões, que a gente vai ter populações que praticamente não têm acesso ao próprio livro, né? Então, assim, é muito mais complexo do que a gente pensa, Sim, sim, sim. porque não tem uma solução única, né? Acho que são ações muito distintas, muito diferentes e que envolvem atores muito distintos, que vão desde a editora, passando pelo governo, passando pelas escolas, passando por uma série de coisas
que descamba, inclusive, na formação de professores, né? Então, essa experiência que eu tive me gera 2 impactos. Impacto número 1, a menina nunca teve visto um livro. Impacto número 2, ela está estudando para ser professora. Ou seja, segue sem acesso a livro. Porque o mínimo que você acaba pensando é que um professor vai ser alguém que vai ter acesso ao livro, que vai ter acesso à Vixe, história. isso é muito Né? louco de E se pensar. você pensa que, por exemplo, ela está ali fazendo pedagogia, né, que é para, teoricamente, ensinar crianças, é ali que você semeia essa ideia do livro. Né? A partir dos livros ilustrados, a partir da contação de histórias. E o quanto disso se perde, porque essas pessoas que também estão nessa formação não têm acesso. A gente está falando de um país que está, por exemplo, criando políticas de governo agora, nessa retomada de um governo que realmente pensa as coisas, e que se preocupa com cultura e com educação, né, ainda que tenha lá as críticas que a gente possa fazer, Tem mas vários. se comparado com a anterior, né, que Sim, não, aí tá. nem existia, mas que está preocupado com o apagão de professores que vai acontecer na próxima década. Né? Então, a estimativa é que em 2030 e 2040 a gente tem um apagão de professores no Brasil, tanto pela desvalorização, quanto também por conta de que boa parte desses professores estão se formando via EAD. Aliás, saiu um dado recente de que nós temos mais matriculados em cursos EAD do que em cursos presenciais. Então, isso é muito sintomático. A gente tem enfermeiros se formando por EAD, a gente tem engenheiros se formando por EAD, a gente tem biomédicos se formando em EAD. Ou seja, são cursos muito distintos, né? E que estão... Que precisam de uma carga prática... Exatamente, exatamente. A gente teve uma proliferação de cursos de medicina e desses, 50 e poucos por cento tem nota baixa e 27% tem nota 1 ou 2, que são as piores, ou seja, não estão formando ninguém. Então a gente tem uma coisa que é muito mais crítica, né? E eu percebo hoje, Natan, tem uma outra diferença nos meus alunos. Eu comecei a dar aula em 2005, estou em 2025, ou seja, estou há 20 anos em sala de aula no ensino superior, fora o tempo que eu ensinei no ensino médio e fundamental. E o que eu percebo hoje é que ninguém estuda mais por livro. É TikTok, é videoaula, entendeu? É agora o ChatGPT. Então, assim, eles não procuram mais ler. No máximo que eles leem são os slides que a gente passa na sala de aula, que eles perguntam, professor, o senhor vai passar esse slide para a gente? Né? Então, assim, ninguém quer mais ler. Então, existe cada vez mais uma desvalorização da leitura e uma desvalorização do livro como aporte de leitura. Né? Então, eu acho que isso é bem sintomático. Então, assim, por isso que eu estou falando, que é uma coisa muito mais complexa. Sim, claro, com certeza, Ivan. Eu só trouxe esse incômodo para a gente bater esse papo aqui, mas para você ver, eu fiquei pensando agora no final, falando tudo isso, assim, a pessoa que chegou até aqui vai pensar, o que isso tem a ver com um livro, velho? E tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo Porque a ver. é o que faz pensar na cultura, que faz pensar na censura, enfim. Sim. E se a gente pensar que o livro ainda é a principal ferramenta de ilustração que a gente tem, não vou nem usar a palavra educação, mas de ilustração, de iluminação mesmo, isso é muito mais sintomático, entendeu? E não estou nem pensando no livro no sentido do aporte físico, né? Agora pensando no livro como livro, né? Sim, como... a oralidade, até aí tentando metaforizar a coisa em si, a nossa oralidade dentro de um certo status, ou a gente pode pensar do que está sendo transmitido como essa... Sim, até isso tem se perdido. Como esse significante aí, livro. Bom, meu amigo Ivan Menezes, foi bom o papo, passamos o nosso tempo, mas... Um pouco. Mas foi bom. Mas acho que tem alguns corajosos e corajosas que chegaram até aqui e que vão ranquear, que é daí... Isso. A gente não gosta muito, né, gente? Mas já que tem, então aqui... Eu gosto. Dá essas estrelinhas aí pra gente chegar onde a gente estava novamente. Não aceito menos do que 5 estrelas. Se inscreva, né? Aqui onde você estiver ouvindo, seja no Spotify ou em outro player, se inscreva aí para você receber o aviso dos nossos próximos episódios e apoia a gente lá. Só assim, no lugar do tchau, eu quero recomendar esse livro que eu li recentemente. Pois recomende. Este aqui, ó, gente, foi o último, não sei se está aparecendo. Feito Bestas, Violeta. Que eu fiquei feito besta lendo ele. Eu ia dizer isso para a gente terminar indicando Trocadilho. o livro. E eu vou indicar outro. E aí a gente encerra, que eu recebi ontem, já comecei a ler, já li 2 livros já, que é o Poesia Completa, de Edmilson de Almeida Pereira.
publicado pela Masa. São 2 livraços. Não é completo porque tem algumas coisas que ficaram de fora, eles explicam o motivo, ele explica o motivo, mas poesia na veia para vocês. E que são 2 livros bem extensos e que tem que gostar muito de poesia, porque, querendo ou não, vai ser um preço alto, mas aí a gente parcela e faz acontecer dentro das nossas possibilidades. E espero que chegue em muitas bibliotecas para que vocês possam ter acesso a esse livro. Como eu falei de França, hoje, Violano Berru, Feito Bestas, a editora Mundaréu, esqueci de dizer. Pronto, fechado. E essa daqui, editora Masa, que logo mais, se eu não me engano, vai fazer 45, já fez 45 anos de uma editora, diga-se passagem, importantíssima na história brasileira. Sim, catálogo com mais de 95% de autores e autoras negras em um tempo em que quase ninguém publicava. Exatamente. Gente, é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Viva, cheiro para vocês. Valeu e até a próxima.